Bom dia, eu sou a Helena Vitória e vim explicar o ciclo do nitrogênio. Bem, o ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células. O ciclo do nitrogênio garante a ciclagem desse elemento no ambiente, disponibilizando para os seres vivos e liberando novamente para o meio. Assim, o nitrogênio pode ser reutilizado por outros organismos. Diversos processos estão envolvidos nesse importante ciclo. A fixação do nitrogênio por bactérias, a decomposição da matéria orgânica e a formação do íon amônio. Processo de nitrificação, na qual são observadas as duas etapas, nitrosação e nitração. Desnitrificação, na qual as bactérias desnitrificantes garantem a transformação de nitratos em gás nitrogênio. O nitrogênio é encontrado nas rochas, no fundo dos oceanos, nos sedimentos e na atmosfera. Na atmosfera, ele é encontrado na forma de gás e representa 79% dos gases presentes nessa camada. Apesar de ser encontrado em grande quantidade na atmosfera, o gás nitrogênio não é utilizado pela maioria dos organismos vivos. São incapazes de fixar e incorporar a matéria viva, o nitrogênio atmosférico. Entre os organismos capazes de utilizar esse nitrogênio estão alguns tipos de bactérias. Podemos dividir o ciclo do nitrogênio em determinadas etapas: fixação, amonização, nitrificação e desnitrificação. A primeira, por sua vez, ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico com a ajuda principalmente de bactérias. Sem dúvidas, as bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias do gênero Rhizobium, as quais vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como feijão, ervilha e soja. Essas bactérias formam nódulos na região cortical das raízes dessas plantas, onde agem captando o nitrogênio atmosférico e transformando-o em amônia, que será utilizada pela planta. Essas bactérias estabelecem uma relação multialística com o vegetal, fornecendo às plantas os sais de nitrogênio de que elas precisam, enquanto recebem delas a matéria orgânica que foi produzida no processo de fotossíntese. Vale ressaltar que existe também a fixação física do nitrogênio. Nesse processo, o gás nitrogênio transforma-se em amônia em decorrência de fenômenos físicos, como relâmpagos e faíscas elétricas. O nitrogênio encontrado no solo é muitas vezes proveniente de materiais orgânicos mortos. Quando os decompositores começam a atuar na matéria orgânica nitrogenada, liberam amônia no ambiente. Essa amônia combina-se com a água do solo e forma o hidróxido de amônio, que se ioniza e produz o íon amônio e a hidroxila. Esse processo é conhecido como amonização ou amonificação. No processo de nitrificação, ocorre a oxidação da amônia em nitrito e, na sequência, em nitrato. Esse processo é realizado por bactérias que fazem quimiossíntese, ou seja, que utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. As bactérias que realizam nitrificação são chamadas de bactérias nitrificantes. Bactérias do gênero Nitrosomas e Nitrosococcus convertem amônia em nitrito. As Nitrobacter convertem nitrito em nitrato. Na nitrificação, temos, portanto, duas etapas: nitrosação, que é a oxidação da amônia em nitrito, e nitração, que é a oxidação do nitrito em nitrato. O nitrato liberado pode ser absorvido, utilizado pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Desse modo, o nitrogênio entra na cadeia alimentar. Os animais conseguem adquirir nitrogênio por meio da alimentação. No solo, existem bactérias chamadas desnitrificantes, que utilizam os nitratos e transformam-nos em gás nitrogênio por meio de um processo conhecido como desnitrificação. Oi galera, bom dia, eu sou Juliane e hoje vou falar sobre o fósforo. Fósforo é um elemento químico muito importante. Então, ele está presente no organismo humano e está em plantas e é utilizado como fertilizante, certo? O excesso de fertilizantes de fósforo pode causar acúmulo de organismos em decomposição, beleza? Algo muito importante é o ciclo. O ciclo basicamente é: o fósforo, seu grande reservatório está em rochas.
Aí vem a ação da chuva, a ação do sol e a ação do vento. E nesse processo estão ali os vegetais. Isso ocorre no processo chamado metabolismo, certo? E daí começa uma cadeia alimentar. Plantas, águas, rios, animais e vai começar o ciclo, certo? Ele está presente em plantas, vegetais, animais e micro-organismos, certo? E esse processo sempre vai ser reaproveitado. Então, o que quer dizer isso? Esse processo sempre vai ocorrer tudo de novo, rochas, vai ser sempre uma cadeia alimentar, certo? Então, hoje aprendemos o que é fósforo. Fósforo é um elemento químico e como ocorre o seu ciclo, certo? Tchau, galera! Bom dia, queridos amiguinhos do segundo ano A. Hoje eu irei falar para vocês sobre enxofre, o ciclo do enxofre. Enxofre, quando eu falo enxofre, eu lembro de inferno. Mas eu fiquei muito chocada ao saber que o enxofre puro não tinha nem cheiro, nem diluía na água. Eu achei que era um negócio meio viscoso. Mas voltando aqui, o que é o enxofre? O enxofre é um composto que em temperatura ambiente é sólido, de coloração amarela e insolúvel na água. Aí você pergunta, o que é insolúvel? Não dilui igual açúcar, ele fica duro, entendeu? Aí você pergunta outra vez, que eu não sei porque você está fazendo tanta pergunta. Onde encontra o enxofre? Não sei porque você quer saber onde encontra o enxofre, mas eu vou te responder. É encontrado em fontes termais, áreas vulcânicas e em depósitos sedimentares, mas também pode ser encontrado na atmosfera, como dióxido de enxofre. Agora eu vou deixar aqui com minha amiguinha Letícia, que ela vai explicar melhor sobre o ciclo. O enxofre é essencial para a vida. Faz parte das moléculas de proteína vitais para o nosso corpo. Cerca de 140 gramas de enxofre estão presentes no ser humano. A natureza recicla enxofre para que um animal ou planta morre. Quando apodrecem, as substâncias chamadas de sulfatos, combinados com a água, são absorvidos pelas raízes das plantas. Os animais o obtêm comendo vegetais ou comendo outros animais. Quando o ciclo é alterado, animais e plantas sofrem e isso vem acontecendo através da constante queima de carvão, petróleo e gás. Esses combustíveis são chamados de fósseis, pois se formaram há milhões de anos, a partir da morte de imensas florestas tropicais ou da morte de microscópicas criaturas denominadas plânctons.